Olá, você que se liga conosco aqui no Nossa Unesc, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio. Aqui está no ar mais uma edição do programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Tudo de bom que é feito aqui na Unesc, na pesquisa, na extensão, nas relações com a comunidade. E hoje nós vamos falar de um tema que gostamos muito, memória. Tenho certeza que você também gosta muito desse tema. Mas antes de apresentar o assunto de hoje, quero lembrar que o Nossa Unesc é um programa da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da Unesc, que está completando 1 ano de atuação e que é o nosso canal direto com a formação das novas gerações de jornalistas, de publicitários e dos profissionais da comunicação digital. Queremos convidar você a conhecer os cursos da Ecocria lá no graduação.unesc.net. Lá você vai conhecer as nossas trilhas de formação e o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro. A Ecocria está oferecendo a partir de agora mais uma edição do Nossa Unesc. Olha o que eu tenho em mãos aqui, ó. É uma Bíblia, mas não é qualquer Bíblia. É uma Bíblia que foi recuperada e foi recuperada por uma profissional que sabe fazer isso. E aqui na Unesc nós temos uma profissional de mão cheia nessa questão de recuperação de livros. E recuperar livros, recuperar cultura, recuperar memória, recuperar histórias. E não poderia ser outro espaço da nossa universidade, a não ser o pessoal que trabalha com a história para fazer esse trabalho tão bonito, tão bacana, que nós vamos apresentar em detalhes hoje. Eu nem vou abrir essa Bíblia, vou deixar que ela faça isso daqui a pouco, bem como outros livros que ela trouxe aqui, alguns que ela está nesse trabalho, outros que são exemplos do que precisa ser preservado e conservado. Afinal, a história está no papel, mas o papel também se dissolve, também é agredido, também sofre com o desgaste, com o tempo. Tudo isso vai estar na conversa de hoje. Em 1 minuto eu vou apresentar a nossa convidada. Recado da Ecocria. Em 1 minuto a gente está conversando sobre restauração, conservação, livros. Não sai daí, já voltamos. Pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. De volta com o Nossa Unesc, você está na nossa Universidade Comunitária, aqui no Espaço das Boas Notícias da Unesc. Você já está vendo a nossa convidada e também os livros que ela trouxe, porque hoje nós vamos falar desse trabalho aqui, né? De dar manutenção, de restaurar esses livros. Eu tenho a satisfação de receber a Selma Lepkaun, que trabalha há muito tempo com isso, que restaura livros e que faz esse trabalho junto ao nosso Centro de Documentação, de Memória aqui da Unesc, o nosso CEDOC. Obrigado pela presença aqui, Selma, tudo bem? Tudo bem, Denis. Um prazer. Não é de hoje que eu conheço o trabalho da Selma. Quanto tempo você trabalha com isso, hein, Selma? Eu trabalho nessa área de restauração, efetivamente na parte profissional, onde eu me aperfeiçoei, onde eu fui buscar realmente um conhecimento mais profundo, mais ou menos há uns 10 anos. Nessa questão de recuperação, eu já trabalho na Unesc há 20 anos. 20 anos, olha só. Já recuperou muita coisa, gente. Como é que é recuperar um livro? Como é que se faz? Então, Denis, existem assim alguns termos que a gente pode definir como recuperados, restaurados. Quando eu falo em recuperados, eu posso me direcionar aos livros da biblioteca. Os livros da biblioteca são livros que não são livros que guardam memória, são livros que eu vou dizer assim que eles têm um tempo limitado, eles são novas edições, as anteriores, as mais antigas já vão perdendo o valor, porque esse não é o objetivo da biblioteca enquanto biblioteca de uso diário, né, dos nossos alunos, enfim, da comunidade. Quando eu falo em restauração,
eu procuro trabalhar assim as questões mais de material específico, trabalhar geralmente com documentos que guardam ou guardarão as memórias, que serão preservados enquanto livros que realmente precisam de um tratamento assim mais, vou te dizer assim, mais cuidadoso, de realmente um profissional que tenha esse conhecimento. Eu não posso pegar um livro e dizer assim, vou restaurar esse livro. Não, tu precisa ter um conhecimento, tu precisa ter conhecimento das técnicas, dos materiais, que material adequado, que material vou usar, os tipos de costura que esse livro possui, né? Então tu precisa ter um conhecimento realmente na área. Perfeito. Você trouxe alguns exemplos aqui de livros com os quais você está trabalhando ou já trabalhou, né? Sim, eu trouxe alguns livros, nós estamos trabalhando no projeto, que é o livro da paróquia, né, que são livros de registro de batismo. Nós trabalhamos com livros de 1928, 1920, 1930. O que acontece com esses livros? Esse aqui, ele está desmontado, ele já foi desmontado. Por quê? Porque o processo de restauração, quando ele chega para ser restaurado, é porque ele já está numa situação assim, que eu vou te dizer, quase que se um leigo vai olhar, vai dizer, não tem mais condições, joga fora, né? Mas a gente tem como restaurar sim, só que na restauração, eu sempre digo, nós não fizemos milagre, ou seja, quando um acervo, quando um livro, quando chega até mim, que tem partes, né, dessas páginas perdidas, tipo esse aqui, ó, o que eu digo assim, a informação, ela foi. Então, eu não tenho mais como recuperar a informação dessa página aqui. Ela perdeu. Esse livro que a senhora falou? Esse aqui é de 1933. 33. Então, aqui é a primeira página, é a folha de rosto, né, desse livro aqui. Ele já está todo desmontado, ele já está num processo de higienização e depois de restauração. Tem quase 90 anos, gente. Então, o primeiro que eu restaurei foi de 1920, 22, alguma coisa assim. Então, são livros muito antigos, livros que ainda são usados hoje, porque muita gente vai buscar nessas informações aqui, precisando de fazer... A nacionalidade. Exatamente. Isso. Então, tu vai buscar, meu bisavô foi batizado aqui, então isso aqui é uma prova de que ele é neto, bisneto, Perfeito. E que ele tem aqui, né, como comprovante para fazer a dupla cidadania, enfim. Só que o que acontece muito com esse material? Aconteceu que, por muito uso, e eu sempre digo, por falta de conhecimento, falta de cuidado, esses livros foram se deteriorando, as páginas foram sendo arrancadas, muito manuseio, né? Esse livro foi mandado para a gráfica, na época, né? Então, quando é mandado para a gráfica, a capa dele já é uma capa que a gente pode ver, ela não é mais original. Vieram 2 livros com a capa original, que eram assim, maravilhosas as capas. Cantoneiras de metal, o lombo trabalhado, coisa mais linda, porque aquilo ali foi preservado a capa, né? Esse aqui não, esse aqui não se sabe o que fim levou a capa, né? Então voltou com uma capa, então essa capa aqui eu não tenho porque eu restaurar ela porque ela não é a original, né? Perfeito. Então o que acontece com essas folhas, né? Com a gráfica? A gráfica, ela simplesmente, ela guilhotinou aqui o lombo do livro, né? Onde tinham as costuras, e fez vários furos com o objetivo de prender essas folhas. Né? Então, se vocês veem aqui, ó, eles têm marcas de furos aqui. Então, isso aqui com o manuseio muito tempo, a folha acidificada, o papel já envelhecido, toda a questão tanto provocada pela própria fabricação do papel, ela vai se quebrando. Claro. Então, o que aconteceu? Muitas folhas, aqui onde a gráfica fez essa costura que a gente chama de 5, 7 pontos, ela ia se quebrando, ia se quebrando aqui. Então ela não tem uma abertura plena, porque foi tirada a costura original desse livro aqui, né? Então nós temos aqui... Agora, como eram bonitas as caligrafias da época? Lindas, lindas, umas, assim, ó, tem muitas escritas aqui que eram dos padres, né? Então a gente sabe assim que são... Que geralmente quem preenchiam eram os padres, Selma? Sim, tem muita... A própria assinatura dele identifica com a...
Não, ela tem uma... Veja só que na época, Criciúma pertencia à Arquidiocese de Florianópolis, está colocado aqui, né? Sim. Já pertencia, não, era diocese aqui, claro, né? Arquidiocese de Florianópolis, livros de batizados da paróquia de Criciúma, Criciúma ainda com a grafia antiga, Criciúma. Criciúma, É de 11 de outubro, veja só, de 1933. Exatamente. 11 de outubro de 33 foi aberto esse livro aqui de batismos. E aí tem vários registros aqui. Tem, a gente tem encontrado assim, bastante, hoje a gente vê, eu estou restaurando um livro que tem, era meu bisavô, e aí as pessoas ficam até emocionadas, sabe, porque é uma história que o pároco, o vigário, ele teve essa conscientização de mandar, e também assim, sabe, Denis, um dos problemas que a gente tem nessa questão de restauração é a falta de profissional. Perfeito. Nós não temos, entendeu? É muito difícil nós termos pessoas que têm esse conhecimento, né? Então, se tu for para levar uma pessoa onde vai usar, por exemplo, uma cola branca, um papel acidificado, então não tem esse conhecimento dessa técnica, né, aplicada para ti possa prolongar o tempo útil desse acervo, desse livro, né? Como é que você aprende essa técnica? Como é que você aprendeu isso, Selma? Então, eu tem um curso para sempre... isso? Ele tem mais assim, muito mais particular, tá? Eu consegui, assim, depois de procurar muito em Porto Alegre, eu te confesso que foi uma maratona que eu fiz durante 4 anos, eu ia todas as sextas-feiras, eu saía daqui 2 horas da manhã, pegava o ônibus na rodoviária, chegava em Porto Alegre 6 horas da manhã, passava o dia fazendo o curso, voltava, 9 horas da noite, 10 horas eu estava em casa, e isso eu fiz durante 4 anos. Então, todas as sextas-feiras eu ia para Porto Alegre e fazia esse curso lá num laboratório particular, uma oficina mesmo de restauração particular. Certo. Porque além daqui, nós só temos em São Paulo e Curitiba, muito pouco, mas se não Então, aqui na região tem pouca gente fazendo isso, ou tem só a Selma mesmo? Olha, eu não quero te dizer assim que tem só nós não temos, inclusive eu e o coordenador do SEDOC, nós temos em Orleans, né, um restaurador, que é o Idemar, que também já foi nosso colaborador aqui, e ele tem esse conhecimento também, mas se eu te disser que existe outra pessoa, não tem. Por que a gente, quando vai numa livraria, numa biblioteca, com livros antigos, enfim, com acervos de jornais, principalmente antigos, né, que é um papel não tão diferente desse, imagino, né? Por que geralmente o pessoal lá recomenda que você use luvas, né, para manusear esse tipo de papel mais antigo, hein, Selma? Então, o jornal, por si só, o jornal ele é um papel de, vamos dizer assim, de péssima qualidade. Ele é, tanto que o jornal, a gente sempre discute isso nas nossas oficinas. O jornal, ele conta a história do dia a dia da tua cidade, do teu bairro, enfim, é o que está acontecendo ali. Só que o papel que é feito o jornal, ele é um papel que ele é automaticamente feito para que ele seja... Se desintegre com o tempo, né? No outro dia tu tem que jogar ele fora. Tanto que na época, o jornal sendo usado para todos os fins, menos para ser guardado como memória. Isso. Né? Exatamente isso. O que acontece não só com jornais, mas todos os livros, hoje eu não estou usando luvas aqui, mas para trabalhar eu uso sim. Por quê? Porque nós temos... uma oleosidade natural na nossa pele, isso. Né? E isso aí a gente tem visto, sabe, Denis, em muitos livros ali para mim, que essa parte aqui assim, ó, do livro aqui, ó, ela é preta, tá? Ela é escura. Por quê? Porque geralmente tu tá com a mão ou úmida, quando é muito calor, perfeito. A mão, a oleosidade. Antigamente nós tínhamos a questão de tu molhar os dedos, né, para poder passar a folha do livro, enfim, né. Então nós temos esses cuidados. Então, e também porque existe toda a questão da própria saúde. Tá? Então, quantas pessoas manuseiam aquele jornal, o próprio jornal, né, o papel, aquilo ali tudo pode trazer um problema sério. Tanto usa máscara, né, e a questão de luvas. Então, assim, ó, são problemas, evitando problemas para ti, enquanto usuário, mas para o documento também. A Selma vai daqui a pouco mostrar mais exemplos de livros aqui. Tem um aqui que ela vai mostrar daqui a pouco,
que a traça tomou conta, né? E aí você olha um livro daquele e, meu Deus, tem solução, tem saída. Aquela Bíblia que eu estava em mãos na abertura também ela vai mostrar. Daqui a pouquinho eu continuo o bate-papo com a Selma, que é a nossa restauradora super competente aqui do SEDOC da Unesc. Mas agora, gente, quero abrir espaço para a redação da Ecocria. Vamos até lá com a Maga Estopassoli, que tem informação sobre uma atividade muito bacana da Unesc Araranguá. Estamos sempre de olho na nossa Unesc Araranguá, aqui no Nossa Unesc. Diga aí, Maga. O campus da Unesc de Araranguá recebeu o primeiro encontro presencial dos aprovados do projeto Nascer, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. O projeto tem como objetivo promover o empreendedorismo inovador, oferecendo suporte para que as pessoas com novas ideias passem por um período de pré-incubação e desenvolvam um plano de negócios para iniciar uma startup. As 14 propostas submetidas à aprovação, conforme o edital, foram contempladas. Após 2 primeiros encontros realizados de forma virtual para o conhecimento das equipes e repasse das primeiras instruções, ocorreu o encontro com o professor Thiago Matoso. Ele é representante do Co-Creation Lab, que é a empresa responsável por aplicar a metodologia no projeto, e também com a coordenadora da região sul do Co-Creation Lab, a Maite Lemos. A diretora da Unesc Araranguá, Isabel Regina de Souza, disse que ficou surpresa com o número de projetos de inovação e criatividade inscritos. Isabel disse ainda, abre aspas, isto nos deixa muito felizes ao observar que a cidade tem muita potencialidade, tem muita gente pensando em inovação e pensando no desenvolvimento. A Unesc está sendo parceira, acolhedora e anfitriã dessas ideias, possibilitando às pessoas a oportunidade de execução e concretização de suas propostas. Fecha aspas, finalizou a diretora da Unesc Araranguá, Isabel Regina de Souza. Legal, legal. Obrigado, viu, Maga? Essa e outras informações você confere lá no unesc.net/agecom, onde estão as notícias produzidas pela nossa equipe de jornalistas. Vamos fazer um intervalo. Na volta do nosso Unesc eu converso mais com a Selma, a gente fala mais de restauração, então não saia daí, já voltamos. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915-0433. Unesc, a nossa universidade. Quando pensamos no futuro, imaginamos olhar para frente. Mas o futuro já está ao nosso lado. Todos os dias a Unesc escreve um pouco de como será o amanhã, promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo da nossa sociedade. De que tempo você é? Os novos tempos exigem rápida capacidade de adaptação, onde aprender é um processo contínuo e ter propósito é importante. As empresas e instituições valorizam novas competências profissionais e as pessoas procuram negócios preocupados em gerar valor para o mundo. Venha construir o novo com a Unesc, uma universidade completa que oferece ensino de excelência em diferentes modalidades. Experimente primeiro como vai ser a educação do futuro e descubra todas as vantagens da Unesc Virtual, o EAD da universidade que você conhece e o mundo reconhece. De volta com o nosso Unesc, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. Sigo com a Selma Lepkaun aqui, que está mostrando pra gente livros que são restaurados. E esse trabalho de restauração é feito aqui na Unesc, gente. Nós temos o SEDOC aqui, você que não conhece o nosso centro de documentação, aqui está com um acervo maravilhoso e também com esse trabalho
que é um trabalho externo, né, de recebimento de conteúdos como esses que estamos vendo aqui, publicações antigas como essas, que são restauradas aqui. Há pouco a gente mostrou o livro de batismos, lá dos anos 30, e agora a Selma tem em mãos um mais antigo ainda. É um livro de crismas de 1909, tem mais de 100 anos esse livro, Selma. 1909 112 anos. E 1913. Então, esse aqui é um livro de crisma, né, da paróquia também. Vieram 2 livros. O 2, ele estava um pouquinho menos peneirado que esse aqui. Eu já restaurei, já foi de volta para a paróquia. Esse aqui, eu confesso para vocês que ele vai me dar bastante trabalho. Tá? Isso aqui são... Mas você consegue tapar esses furinhos todos aí? É isso? Sim. Consegue? Sim. E quem é que faz isso aí? Que bicho que faz isso? Esse aqui é a broca. 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 A broca faz esse trabalho aqui, ó. Ele fura, porque o cupim, ele faz cavernas, ele faz caminhos dentro do livro, né? E a broca, ela vai geralmente fazendo assim, ela vai atravessando, e se tiver um do outro lado aqui, se tiver... Eu tenho exemplos que ele entrou de um lado aqui, ele foi, atravessou 2 livros grossos, tá? E ele foi indo. Quando ele achou uma frestinha entre um livro e outro, ali ele conseguiu fazer um trabalho na capa. Olha. Porque qual é o problema que a gente costuma chamar atenção assim, ó, as pessoas que geralmente têm livros em casa, né? Não aproximem muito os livros apertados, porque a gente tem costume de apertar, para quanto mais apertar, mais cabe livro, né? Só que numa dessa, o inseto, tanto o cupim como a broca, trabalha, é o ambiente ideal para eles trabalharem. Eles passam de um livro para o outro? Sim, eles passam de um livro para o outro. Olha. Então, esse aqui é um livro de crisma, né? Onde vocês podem ver, ele está bem prejudicado, as folhas, as páginas estão como uma peneirinha. Então, isso aqui é uma técnica, ele vai ser todo desmontado, higienizado. A higienização, ela significa o quê? A limpeza de tudo que tem, de excrementos, às vezes tu encontra insetos mortos aqui dentro, restos de alimento, que é o que a gente procura muito combater, a questão do livro e documento, livre papel, livre líquido, livre alimento, não... Mas essa higienização é o que? Uma peneirinha? Ela é manual, tu usa a trincha, tu usa bisturi, muitas vezes, depende do livro, tem a técnica do banho. Tu tem que dar banho naquele documento. Dá para dar banho no livro? Sim, tu desmonta ele, daí tu dá um banho nele. Se ele tá sujo, por exemplo, caiu no barro, caiu no lodo, tá sujo. Então tu tem que dar um banho com detergente neutro, depois tu tem que fazer com que volte a alcalinidade dessa folha, tu tem que ver o pH dela, tu tem que ter um controle. Nesse caso aqui, a gente não vai dar banho nele, né, porque não tem necessidade, e também porque a tinta usada nessa escrita aqui, ele é uma tinta, Denis, assim, que foi usada, era uma tinta que na época, eles mesmos fabricavam essa tinta. Então, a gente acredita que assim, ó, tem tinta ferrogálica, mas também tem outros tipos de tinta que eles usavam, de repente, algum tipo de pigmento que, se tu for usar, por exemplo, um álcool, ou até mesmo a cola líquida que a gente usa, que é uma cola neutra, o CMC, ela corre o risco de tu apagar. Perder a escrita. De tu apagar. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, quando eu vou fazer agora o procedimento nesse livro aqui, a gente chama de obturação. Depois dele todo desmontado, todo higienizado, a gente vai tapar todos esses furinhos aqui, né? Em cima de uma mesa de luz que a gente tem ali, usando pinça, usando bisturi, usando lupa. Mas né? O que você usa para cobrir esses buracos? Então, a gente usa, muitas vezes a gente usa, quando é pouco, a gente faz... a gente desfia o papel e tira somente as fibras do papel. Se aqui eu vou com uma agulha, tá? E corto o papel com a agulha e contorno o papel e depois pego a pinça com aquele pedacinho de papel com a pinça, eu venho aqui e preencho nesse espacinho aqui. E depois ele vai para a prensa. Depois de tudo feito, ele vai para a prensa. Então ele fica ali na prensa 1 hora mais ou menos, porque esse papel colocado aqui, ele não pode ficar sobreposto, porque senão ele vai dar volume no livro. Perfeito. Entendeu? Então eu tenho que cortar esse enxerto, essa obturação, exatamente, que ele caiba aqui, que ele não venha ocupar um espaço e fazer com que o livro adquira volume. Mas são milhares de buraquinhos? Sim, são milhares. Milhares? São milhares. Esse aqui... Você vai cobrir um por um? Sim.
Gente, impressionante. Existe uma máquina, né, MOP, que a gente chama, que é uma máquina de obturação, mas ela é enorme e custa muito caro, entendeu? Então, acredito que, de repente, os grandes laboratórios de restauração, mas fora do Brasil, né, até tenham, mas eu amo fazer isso aqui. Eu imagino. Amo fazer isso aqui. Um livro desse vai levar quanto tempo para recuperação? Esse aqui, Denis, a capa eu não vou restaurar porque a capa ela não é original, né? A gente pode ver que a capa não é original. Ela é um até improviso. porque eu já comentei, as capas originais desses livros antigos aqui eram maravilhosas. Então isso aqui provavelmente, a costura também, eu já percebi que as costuras foram feitas porque os padres, na verdade, eles tinham algum conhecimento, né, nessa área. Porque geralmente a gente pode ver aqui pela história, os padres eram padres que vinham da Itália, né? Então eles tinham um pouco de conhecimento nessa questão. Então tem muita coisa aqui costurada uma parte com a outra, partes de livro, de caderno aqui, ó, de um jeito, lá no fim de outro. Então eles iam pegando, acho que, nós temos isso aqui, vamos construir um livro a partir disso, né? Mas esse livro aqui, com capa nova, que eu vou fazer uma capa nova para ele, e depois isso aqui, olha, eu vou dizer uma coisa para ti, eu acho que leva bem uns 2 a 3 meses para fazer uma restauração. Eu achei até que era mais, viu? Olha, 2 a 3 meses, de até rápido. 8 horas. Para tapar esse monte de buraco aí, gente. É. Olha, impressionante. E, gente, a Selma trouxe mais um bocado de livros aqui, né? E a gente não chegou nem na metade da conversa ainda. Então eu vou fazer o seguinte, a Selma já está convidada a participar da próxima edição do programa para a gente falar mais de restauração, desse trabalho que é feito aqui dentro da Unesc, valorizando esse trabalho que a universidade presta pela mão de obra da Selma. A gente tem muito mais para mostrar e a gente vai fazer isso no próximo programa. Está convidada, tá bom, Selma? Muito obrigada, com Imagina. prazer. Legal, a Selma volta conosco na próxima edição do Nossa Unesc, que agradece a sua audiência. E nós aqui estamos sempre, todo dia, diariamente, com as boas notícias da nossa universidade comunitária. Continue conosco. Até a próxima.